Olá, aqui é Patrícia, eu sou coach e aromaterapeuta e hoje eu vim falar sobre 3 características que é importante a gente ter em mente quando a gente medita ou quando a gente quer começar uma prática de meditação. E assim, a primeira coisa tem muito a ver com que 99% das pessoas me relatam que é a razão pela qual elas não conseguem meditar. Então as pessoas chegam para mim e dizem: "Ah, você ensina meditação, que legal". Eu não consigo meditar porque eu não consigo parar de pensar, né? E aí eu falo para as pessoas invariavelmente: "Olha só, você nunca vai parar de pensar, porque o seu cérebro foi feito para pensar. Você vai parar de pensar no dia que você morrer, então tá tudo bem. A questão não é parar de pensar. A questão é como você lida com o seu pensamento e com o fato de que você pensa. E como é que você faz para você não se identificar tanto com o seu pensamento e os seus pensamentos não tomarem conta de você. Né? Porque, afinal de contas, eu acho que muita gente quer meditar exatamente por causa desses pensamentos que não param. Então, a primeira característica que a gente tem que ter para começar a meditar, que a gente tem que cultivar, é a aceitação. Aceitação pelo fato de que você vai sentar para meditar e você vai ter pensamentos e tá tudo bem. Pior que ter o pensamento é o julgamento em relação a esse julgamento. Porque é isso em si, esse julgamento, essa não aceitação, vai começar a disparar um monte de pensamentos sobre eu não devia estar pensando, tá? Então a aceitação é algo super importante. Saber que você vai meditar e que você vai ter pensamentos, tá tudo bem. Porque afinal de contas, quando a gente não medita para fazer algo. A gente medita só para estar. E não para fazer, né? A gente é um ser humano, mas na maioria do tempo a gente não está sendo ser humano, a gente é um fazendo humano. Então a meditação é um verdadeiro convite para a gente finalmente ser um ser humano, para estar ali sendo. Então, a grande vantagem disso é que imagina você conseguindo trazer isso para sua vida no dia a dia, essa aceitação. Porque, afinal de contas, o que serve a meditação se ela não vai beneficiar a gente quando a gente sair da cadeira de meditação e for para o nosso dia a dia? Tá? Porque os 5, 10, 15 minutos que você passa aqui meditando tem que ter um reflexo na vida real. Então, essa atitude da aceitação é uma que você, cultivando ela durante a prática, você depois vai levá-la para a sua vida. E imagina você aceitando as coisas muito mais do jeito que elas são do que você consegue fazer até agora, até o dia de hoje. Eu não estou falando em resignação, tá? Isso é super diferente. Eu quero fazer aqui a distinção. Aceitação não é, tá tudo uma porcaria, eu não me importo. Isso é resignação. Aceitação é aceitar que as coisas são do jeito que são, sem um julgamento sobre isso. E saber que você tem o poder de transformar tudo na vida, mas que o ponto de partida disso tudo é estar com tudo do jeito que é, tá bom? Então, assim, parece um conceito assim super simples e básico, mas na verdade a aceitação ela é um pilar super importante, não só da meditação, mas de uma vida com mais qualidade. Porque, lembrando aqui, a gente medita para ter uma vida melhor, não é para poder dizer para o amigo, eu consigo meditar. Não é para isso. A meditação tem o propósito de fazer a nossa vida melhor. Tá bom? O segundo pilar que eu acho muito bacana é a bondade. Essa palavra, o que quer dizer, afinal de contas? Que palavra bobinha, né? Mas a bondade, ela tem a ver com aceitação, na verdade. E quando eu falo de bondade, eu quero dizer uma bondade em relação a mim mesma. Me aceitar, ter autocompaixão por mim mesma no momento em que eu estou. Exatamente do jeito que as coisas são, do jeito que eu estou conseguindo meditar, e exatamente do jeito que as coisas não são. Então, essa bondade me permite me aceitar.
Então, assim, as duas coisas estão super relacionadas. E olhar para a minha situação, para a forma que eu estou praticando, com bondade, me dá o espaço de ir em frente, né? E me permite não me deixar tão identificada ou tão crítica comigo mesma. Tá bom? Então, mais uma vez, a prática da bondade, da autocompaixão, da autoaceitação, da autoestima, né? Porque uma coisa vai levando às outras. É super útil não só para expandir e melhorar a minha prática de meditação, mas também para a minha vida como um todo. Eu tenho certeza que você que está assistindo aqui poderia ter um pouco mais de autocompaixão. Você poderia ter um pouquinho mais de autoaceitação com você mesma. Você poderia ter um pouco mais de autoestima. Então, assim, é uma prática que serve tanto para nossa meditação durante a prática, como para a nossa vida como um todo. Então, agora imagine a sua vida se você fosse um pouco mais bacana com você mesmo. Se você conseguisse exercer um grau de bondade com você que você não consegue hoje em dia. Como você acha que seria a sua vida? Como você acha que seria se você se julgasse menos? Tá? Super importante, eu acho, refletir sobre isso. Porque assim, eu faço essa reflexão comigo e eu vejo que realmente às vezes eu sou muito dura comigo mesma. E às vezes eu faço até um teste para ver se eu estou sendo dura, porque às vezes a gente perde um pouco a noção, né? A gente está tão acostumado a se auto-julgar, tanto que isso fica automático. Então o teste que eu faço é o seguinte, eu fico pensando assim, eu agiria dessa forma com a minha melhor amiga? Ou melhor ainda, eu agiria dessa forma com a minha filha? Ou com uma pessoa que eu amasse muito? Geralmente a resposta é não. Então aí eu sei que eu não estou sendo legal comigo mesma. Né? Pode parecer até um conceito estranho, mas a gente tem que começar a ser o nosso próprio amigo, o nosso melhor amigo, na verdade. Tá bom? E o último conceito que eu quero falar é sobre a curiosidade, né? A curiosidade que também está super linkada com esses dois primeiros conceitos que eu falei, né? A aceitação e a bondade, tem a ver como se colocar realmente naquele papel do observador. E isso é um exercício excelente que quando eu comecei a conseguir fazer comigo mesma, me abriu tantas portas, porque você começa a se olhar, a se observar com uma curiosidade mais objetiva. E aí você olha para você e descarta o julgamento. Então você olha como se fosse uma pessoa olhando para você mesma, de fora para dentro, com uma curiosidade, como se você estivesse observando uma coisa, uma pessoa pela qual você não tivesse nenhum vínculo emocional. Você está só ali para observar, como um cientista observa um experimento de ciência, né? Quando um cientista observa, ele está ali só para registrar o que aconteceu. Ele não está achando certo, ele não está achando errado o que está acontecendo. O único interesse dele é registrar e observar aquilo que está acontecendo. E isso é uma coisa tão útil para a gente trazer para o nosso dia a dia, porque, mais uma vez, se você começa a ter a capacidade de trazer isso para uma prática de meditação, e quando eu falo prática de meditação, eu estou falando 1 minuto, tá? Isso já conta como uma prática de meditação. 5 minutos, tudo isso já conta. Porque como o Eckhart Tolle, aquele autor do Poder do Agora, falava, ele ainda diz, né, que ele está vivo, ele diz assim, mais vale 1 minuto de uma respiração consciente do que ler 100 livros de desenvolvimento pessoal. Então isso aí fala muito da importância da prática, de vivenciar algo. Porque a gente pode ler milhões de livros e ter um distanciamento a ponto que a gente não aplica isso para a nossa vida, a gente não vivencia aquilo no nosso corpo, visceralmente, tá? Então, assim, uma outra dica é
não fica achando que por você não conseguir meditar 20 minutos, que é o tempo que é considerado suficiente para uma pessoa meditar todos os dias, isso não quer dizer que você não está conseguindo ter benefícios da prática. Super vale a pena você parar 1 minuto em qualquer momento do dia para fazer uma respiração consciente, tá? E tentar aplicar esses conceitos que eu estou falando, tá bom? Então, para acabar essa questão da curiosidade, ela tem a ver realmente com essa prática da autoobservação. E não é algo que a gente consegue fazer assim, tal, de um dia para o outro. Tudo é um processo. Então, eu pratico há muitos anos a meditação. E eu ainda tenho muitos desafios e com certeza vou ter. Só para dizer que assim, é algo que requer tempo. E tá tudo bem. E a gente tem que mais curtir o processo, curtir a viagem, em vez de ficar ansioso para chegar ali, naquele dia onde eu posso me considerar um grande meditador, né? Senão a gente acaba não curtindo o processo. E o processo é 99%, né? E agora eu queria dar uma dica de um óleo essencial, né? Porque como uma boa aromaterapeuta e amante de óleos essenciais, eu nunca deixo de incorporar um óleo a uma prática da minha vida. E eu trouxe aqui para hoje para vocês verem o frankincense, também conhecido como olíbano, da marca doTERRA, que eu, enfim, uso direto, eu acho excelente. E o frankincense, ele tem uma história milenar de ser utilizado em práticas e rituais espirituais e religiosos há milhares de anos. Ele vem de uma árvore chamada boswellia, que vem do norte da Somália e de mais alguns outros países nessa região do Médio Oriente, e vem de uma árvore que vive no deserto. E para esse óleo essencial, que antes de virar óleo essencial através da destilação, ser coletado, ele é coletado como uma resina. Então, para retirar a resina da árvore, é necessário fazer feridas na árvore. E aí, então, o óleo vai para o local da ferida para curar essa ferida. E isso tem que ser feito ao meio-dia. Esse óleo, ele não tem poderes terapêuticos se ele for coletado às 6 da tarde, por exemplo. Então, olha o grau, o nível de conhecimento que tem que ter para poder utilizar esse óleo, tirar esse óleo da árvore com conhecimento. Então, ele é retirado a partir da criação dessas feridas e depois é feito o processo de destilação. E isso geralmente é algo que é levado de gerações em gerações, de famílias aprendem isso e depois ensinam aos seus filhos e aos seus netos. Então tem uma grande energia de tradição geracional, e isso também eu acredito que é muito importante na questão da frequência vibracional dos óleos, né? Porque os óleos, eles podem ser usados ao nível físico. Então o frankincense, ele é excelente, o imunoestimulante. Então quando você está com o sistema imunológico debilitado, ele é maravilhoso. Ele é um regenerador celular, então eu uso para ruga, ele é incrível para ruga. E ele é um anticancerígeno, ele reestrutura a célula. Ao nível emocional, o frankincense, ele é maravilhoso para depressão, para ansiedade e para equilibrar os sentimentos. Eu estou passando por momentos um pouco, vamos dizer, difíceis agora, e eu acho que todo mundo está passando por vários desafios, né? Eu acho que o planeta também, os planetas estão numa conjuntura que estão fazendo a vida extremamente desafiante. Então eu estou usando muito hoje em dia o frankincense, está sendo muito bom para mim. Eu estou me sentindo assim calma, equilibrada, serena. Ele também é excelente para insônia. O frankincense, na verdade, é daqueles óleos que, assim, tá na dúvida, usa o frankincense. E finalmente o frankincense, ele é excelente para usar a meditação, porque ao nível espiritual ele é um óleo de proteção, ele é um óleo de aterramento, né? Porque ele vem de um tronco, então ele tem essa segurança.
de proteção. Então ele é muito bom para o nosso primeiro chakra, o Muladhara, mas ao mesmo tempo ele é um óleo excelente para a conexão com o divino. Então ele abre a nossa consciência, o nosso último chakra, na verdade, e nos protege. Então é por isso que ele é tão propício para usar durante a meditação, porque ele nos ajuda a aprofundar e agilizar a nossa conexão durante a meditação. Então, como é que eu faço? Eu tenho um spray que eu uso, ou eu uso ele puro, tá? Que até eu prefiro. Você bota uma gotinha, ó, na palma da mão. Tem que ter cuidado porque sai muito, então você tem que ficar observando e realmente você só precisa de uma gota. Você faz assim, esfrega as mãos juntas para ativar, né, com o calor das mãos. E você faz algumas inalações profundas. O frankincense, ele para cada pessoa, eu acho que os óleos essenciais em geral, ele para cada pessoa ele remete a algo diferente. O frankincense, ele tem um frescor, uma pungência e ao mesmo tempo ele tem um calor. E não sei, ele me remete muito a rituais religiosos e momentos de grande concentração. E eu penso muito em intuação de mantra quando eu uso ele. Enfim, ele realmente é um óleo especial. E assim, se você não tem nenhum óleo essencial, eu digo compra a lavanda ou compra o frankincense. Ele é um óleo mais caro, mas pelos benefícios todos que ele nos traz, realmente eu super recomendo ele. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.